Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, aqui está a aula gravada, né? Já que nós não tivemos aula presencial esta semana. E a gente vai falar hoje, não é, sobre o Estado, sobre a ciência política, sobre a formação do Estado. Então, para que a gente comece, né, com o que é o foco da nossa aula de hoje, que é a origem e formação do Estado, nós vamos partir, né, de conceitos já pré-estabelecidos na aula anterior. Então, a gente vai ter uma sequência de vídeos aqui, né, para que fique fácil compreender o que a gente já começou a conversar. Lembrando que a gente tem os textos disponíveis lá no SIGA para que vocês leiam, né? Que são textos, inclusive, que a gente vai citar e mencionar aqui ao longo dos slides. Então, é importante que vocês não deixem de lado a leitura, porque a leitura ela complementa tudo que a gente fala aqui, tá certo? Então, vamos lá. A gente já tinha começado a falar sobre a diferenciação entre ciência política e teoria geral do Estado. Essa diferença ela é importante para que a gente compreenda as nomenclaturas que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, como eu já tinha dito para vocês, originalmente a teoria geral do Estado era o que era estudado nos cursos de Direito. Essa teoria geral do Estado ela vai se formando ali a partir do século XIX, principalmente, muito em decorrência do que a gente tem do auge, não é? Daquela formação lenta e gradual do Estado moderno, que nós já falamos aqui também, que começou lá no século XIII e vai desaguar no século XVIII, com as grandes revoluções e principalmente com a formação, não é, de um Estado muito mais aperfeiçoado, muito mais complexo dentro da dinâmica social. Lembrando que o Estado é uma sociedade politicamente organizada. Se é assim, então tudo que diz respeito a essa formação da sociedade também vai interessar a formação do Estado. E a teoria geral do Estado, né, que vai ter como grande expoente a formação a partir dos escritos de Jelinek, lá no século XIX, vai tentar descrever para nós, né, de que maneira esse Estado ele vai interagir com o próprio direito, ou seja, o aspecto jurídico do Estado é muito importante dentro da teoria geral do Estado. E a teoria geral do Estado, obviamente, tem como objeto de estudo o próprio Estado. Com o passar do tempo, né, isso vai tomando outros rumos que vão direcionar para a ciência política. A ideia da ciência política não é estudar apenas a teoria geral do Estado ou a formação do Estado, mas também tudo que está ao redor deste Estado. Então, os grupos de pressão, a sociedade civil, enfim, todos os elementos que compõem, para além do Estado, os movimentos políticos, e com isso nós vamos ter a ciência política abrangendo outros aspectos, que não o aspecto jurídico. Óbvio que a teoria geral do Estado ela também vai trabalhar com aspectos filosóficos, sociológicos, até pela formação dessa origem desse Estado. Então, a gente precisa partir, né, dessa diferenciação, que é importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas só que retomando o que a gente já tinha conversado antes. Sobre filosofia política. Bom, a filosofia política ela é fundamental dentro dessa estrutura, porque a filosofia política, apesar de não ter uma preocupação com a realidade empírica, como tem a ciência política, nem com a formação, a estrutura, os conceitos da teoria geral do Estado, a filosofia política, mesmo tentando estabelecer um ideário de Estado, ela vai trazer explicações importantes com relação à formação do Estado, a formação da própria sociedade. Não há como a gente precisar em que momento, de que forma, né, as primeiras organizações estatais elas começam a surgir. Não há escritos suficientes para a gente precisar isso de uma maneira absoluta. Portanto, a filosofia política nos ajuda muito a explicar essa origem e essa formação. Contudo, essa filosofia política ela também vai ser importante para a própria dinâmica dos direitos que envolvem este Estado. A gente vai perceber que dependendo da formação, dependendo do modo como é visto este Estado, a partir da filosofia política, nós vamos perceber aí uma forma, não é, de se interpretar os direitos, de se criar os direitos. Então tudo isso vai causar interferência. Então vamos aqui na sequência dos slides para a gente ver como os autores conceituam então a ciência política e a teoria geral do Estado. Em relação à
ciência política, a gente tem um livro, né, que é um livro bastante clássico dentro do estudo do direito brasileiro, do estudo da ciência política, lembrando que essa formação toda que a gente vai ter aqui é, na verdade, é para além da ciência política, é para além da teoria geral do Estado, é uma formação de introdução ao direito público brasileiro. Nós vamos ter, então, um conceito de ciência política aí por Paulo Bonavides, no livro dele, que vocês estão vendo aí, Ciência Política. Paulo Bonavides é um paraibano, né, conterrâneo aqui da Paraíba, e que, ao mesmo tempo, fez toda a sua carreira acadêmica na Universidade Federal do Ceará. Então, nordestino como ninguém. Mas, mesmo sendo lá de Patos e tendo feito sua formação na UFC, o Paulo Bonavides vai beber da fonte europeia, principalmente na Alemanha. E aqui, eu não fiz a advertência, mas vocês sabem bem disso, que esse estudo que a gente tem aqui, tanto a teoria geral do Estado, quanto a filosofia política, quanto a ciência política, é um estudo eminentemente, principalmente dessa formação aqui, né, dos conceitos que nós estamos apresentando, é um estudo eminentemente voltado para uma visão eurocêntrica, não é? Masculina, exclusivamente masculina e de branquitude. Então, é importante a gente não perder de vista todos esses conceitos. Então, o que é que o Bonavides nos fala aí a respeito da ciência política? Ele vai dizer que ela tem por objeto estudo dos acontecimentos, das instituições, das ideias políticas, tanto em sentido teórico, doutrinário, como em sentido prático. A ciência política se preocupa muito com as pesquisas empíricas, ou seja, com as pesquisas que vão trabalhar com a realidade, né? Então, isso é uma característica muito grande da ciência política. Referindo-se ao passado, ao presente e às futuras gerações. A gente tem também uma definição do Norberto Bobbio, que é um autor que eu gosto muito, que também está lá na lista para vocês, não é? Como uma leitura complementar, mas que também é interessante. E o Bobbio, ele nos fala de uma orientação de estudos que se propõe a aplicar a análise do fenômeno político nos limites do possível, isto é, na medida em que a matéria permite, mas sempre com maior rigor, a metodologia das ciências empíricas. Olha aí a metodologia empírica aparecendo, que é justamente esse estudo da realidade fática, através de pesquisas, enfim. Há um estudo muito empírico dentro da realidade da ciência política. Ou seja, trata-se da ciência empírica da política. Consequentemente, a finalidade da ciência política consiste na descrição e na explicação dos fenômenos objeto de seu interesse, acrescentando-se que, ao processo de explicação, está estritamente conexo o de previsão, porque, geralmente, se explica para prever. Sendo a previsão a principal finalidade prática da ciência, assim como a explicação é a principal finalidade teórica. Entretanto, a ciência política não teria alcançado o processo de explicação suficientemente completo a ponto de ser capaz de fazer previsões científicas, podendo tratar-se, no máximo, de conjecturas. Isso é fato, né? A ciência política, ela busca essa explicação, mas ela não consegue essa previsão absoluta. Aí, junto com esses dois conceitos de ciência política, a gente tem o conceito de teoria geral do Estado. E aqui a gente vai usar também um autor que nós estamos utilizando aqui, né, nas nossas referências, que é o Dalmo Dallari. Aliás, é o que eu recomendo que vocês leiam primeiro para partirem para os outros autores. Então, na bibliografia básica é o Dallari. Porque a linguagem é simples, enfim, é mais fluido, digamos assim, é mais fluida, digamos assim, a leitura do Dallari. Então, o Dallari vai dizer que a teoria geral do Estado, ela sempre considera o Estado na totalidade de seus aspectos, apreciando-os como um conjunto de fatos integrados numa ordem e ligados em fundamentos e fins, em permanente movimento. Vejam, o que o Dallari tenta nos dizer aqui é que a teoria geral do Estado, ela vai se preocupar efetivamente com o Estado. E aí, mais à frente, na introdução do livro dele, ele vai nos colocar aqui, quanto ao objeto da teoria geral do Estado, pode-se dizer de maneira ampla que é o estudo do Estado sob todos os aspectos. Inclui a origem, organização, funcionamento, finalidades, compreende-se no seu âmbito tudo o que se considere existindo no Estado e fluindo sobre ele. Ou seja, a teoria geral do Estado, ela busca entender o Estado, como ele se forma, como ele se organiza e como ele funciona. E a ciência política, Márcia, não faz tudo isso? Faz.
Mas a ciência política, ela também se preocupa com a realidade empírica e ela também se preocupa com fatores externos à própria formação e estrutura do Estado. Então é isso que a gente tem que aprender um pouco a diferenciar. E a filosofia política, então, dentro dessa estrutura toda? A gente já falou que a filosofia política vai nos dar uma mostra, não é, de como deve ser a política, de como deve ser o Estado. A filosofia política, ela não tem um compromisso com a realidade fática. Ela vai se preocupar com ideias. E essas ideias, elas vão ser muito importantes para tentar explicar para a gente, como a gente já falou, a origem e formação do próprio Estado, para onde anda o Estado. Então, a filosofia política é sempre fundamental dentro do estudo da teoria geral do Estado ou da ciência política. Certo? Então, a gente vai parar aqui essa aula, daqui a pouco a gente continua falando sobre essa formação e essa origem do Estado, tá certo? Até já já!